Então, eu estou passando por aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo de geografia, tudo bem? Vamos começar a falar hoje, vamos revisar, na verdade, um pouco que nós já vimos, não é? Nós já vimos, nós já estamos falando sobre as regiões brasileiras há um bom tempo, não é? Agora nós vamos fazer uma revisão aprofundando um pouquinho mais, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a regionalização do território brasileiro, a regionalização do Brasil. Vamos lá? Olha aqui, ó. O território do Brasil já passou por diversas divisões. Já tivemos o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, entre outras divisões políticas no decorrer da história. Ou seja, o território brasileiro já foi dividido diversas vezes de diversas formas diferentes. Isso por quê? Porque a política muda. A divisão de um território ela é política, tudo bem? A divisão de um território é política. O território é dividido para quê? Para se melhor controlar, para que se possa haver uma administração mais eficaz. Então, a divisão de um espaço ela é política. Nós já vimos o que é território, não é? Que é uma região, uma área com delimitação de poder. É onde existe um grupo ou uma pessoa que mande. Ali tem um território. E o território brasileiro, então, ele é dividido em diversas regiões para que se haja um controle, para que se haja uma administração melhor. E essa divisão nós já teve o Tratado de Tordesilhas, não é? Que dividiu o território do Brasil entre Portugal e Espanha. Já tivemos o Tratado de Madrid, que aumentou o tamanho do território brasileiro. Então nós já tivemos diversas divisões de território. Hoje nós vamos começar a ver a divisão oficial do território brasileiro, que é válida até hoje, tudo bem? Que está nos livros de geografia, que nós estudamos e que nós entendemos. Vamos lá? Ó, atual divisão regional do Brasil. A atual regionalização do território brasileiro foi elaborada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa regionalização divide o Brasil em grandes 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ou seja, o território do Brasil ele é dividido em 5 grandes regiões: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E quem fez essa divisão? Quem é responsável por isso tudo? O IBGE. O IBGE, como nós vimos ali, é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma instituição respeitada, que existem técnicos, pessoas formadas que trabalham nela e que eles são responsáveis por esse estudo de população, estudo de divisões territoriais, tudo bem? Ou seja, a geografia. O IBGE é o maior órgão, né, dentro do estudo de geografia no Brasil. Então ele é responsável por isso. E ele ficou responsável por fazer essa divisão oficial do território, que foi feita nos anos 70, em 1970. Tudo bem? Olha aqui, nessa imagem aqui, nesse desenho, nós temos aqui ó, o formato ó, do território do Brasil, não é? Do mapa do Brasil, o mapa político do Brasil. Dentro desse mapa político, nós temos aqui as divisões das regiões. A região norte ó, é a maior região, vocês estão vendo? Nós temos o Centro-Oeste, nós temos o Nordeste, o Sudeste e o Sul. Então, são 5 regiões, tá bom? Nós vamos começar a falar hoje sobre a região Sul. Hoje nós vamos começar a entender um pouco mais sobre a região Sul do nosso Brasil. Que região é essa? Né? Como que ela é formada? Tudo bem? Vamos lá, ó. A região Sul, vamos seguir aqui comigo, ó. A região Sul é a menor região brasileira, com uma extensão territorial de 585.316 km², onde se encontram distribuídos aproximadamente 27.300.000 habitantes, ou seja, uma população de 27 milhões de habitantes. O Brasil, como nós sabemos, é um país gigantesco. Então, por mais que a região Sul seja a menor do Brasil, se nós compararmos com outros países, é uma região imensa, não é? Então, nós vamos ver mais alguns aspectos da região Sul. Olha aqui, ó. A região Sul
é formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a região sul é formada por esses estados: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Nós vemos falar, de vez em quando, na região sul. Essa semana nós vimos sobre um ciclone que teve na região sul, né? Que devastou, matou pessoas, muito triste. Então a região sul ela é uma região que ela se diferencia muito do restante do Brasil por ter um clima muito específico. Né? A região sul ela é a região mais fria do nosso país, ela é a região que sofre muito também com esses intempéries climáticos, tudo bem? Mas é uma região muito rica economicamente e em cultura também, é uma região muito bonita. Na região sul, os aspectos regionais. Aqui eu trouxe um apanhado geral. Né? Nós temos as cataratas do Iguaçu, que se encontram na região sul, que são muito famosas, essas grandes quedas d'água. A região mais fria, eu botei um exemplo aqui, olha, tudo coberto com geada. Então a região sul é a região mais fria do Brasil. É onde nós vamos encontrar, no inverno, a incidência até de neve em algumas áreas da região sul. Então a região sul é uma região importante do nosso território. Outros aspectos da região sul, olha aqui, ó, chimarrão e danças típicas. São aspectos culturais. O chimarrão muita gente já conhece, né? É uma bebida típica lá da região sul, que é tomada nesse copo, podemos se dizer, né? Que eu não sei o nome direito. E nós temos também as danças típicas, ó. As pessoas vestidas, as mulheres com suas roupas de época, não é? Então a região sul é uma região rica em cultura. A região sul também, ela tem uma cultura que é muito preservada por ter sido uma região colonizada por europeus, não é? Então nós temos muitos alemães na região sul, italianos, né? Eles são muito presentes naquela região. Tudo bem? Agora, nós vamos para a nossa segunda região que nós vamos ver hoje. Né? A segunda área do Brasil que foi dividida em região, que é a região centro-oeste. Vamos seguir aqui comigo, ó. Região centro-oeste, região que totaliza uma área de 1.604.582 km², que abriga aproximadamente 14 milhões de pessoas, composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então a região centro-oeste é uma região de extensão territorial gigantesca também. Só que nós percebemos que lá no sul são 27 milhões de habitantes e no centro-oeste são 14 milhões. Então a região centro-oeste, apesar de ser muito grande, é pouco povoada, não é? E também é uma região que se destaca muito porque na região sul nós temos os estados de Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então o Distrito Federal e Goiás, né? O Distrito Federal, ele é onde está Brasília, a capital do Brasil. Então a capital do nosso país, ela se encontra no centro-oeste, no Distrito Federal, que não se enquadra como estado, se enquadra como Distrito Federal, que é onde está o poder federal, executivo, legislativo e judiciário a nível federal. Bem? Algumas características, alguns aspectos da região centro-oeste. Segue comigo, ó. Eu coloquei aqui Brasília, claro, porque é a capital do nosso país, não é? Se encontra no centro-oeste. No centro-oeste nós temos as danças típicas também, que são muito conhecidas. Nós temos uma vegetação rica, nós temos uma biodiversidade imensa no centro-oeste. O Pantanal, o Cerrado, não é? Olha que riqueza de detalhes de vegetação que nós temos no Pantanal, uma riqueza animal muito grande na flora e na fauna, e o Cerrado da mesma forma. Então a região centro-oeste é uma região muito rica em cultura, né? Em economia. Eu não coloquei aqui, mas na região centro-oeste é onde se encontra a maior quantidade, os maiores produtores de soja, de milho, de grandes fazendas produtoras, que são tão importantes para a economia do Brasil, né? Para a agricultura. Então é uma região muito rica também, tanto economicamente quanto em forma e belezas naturais. Então hoje nós vimos essas duas regiões, região sul e região centro-oeste. Nós vimos duas regionalizações do Brasil, tudo bem?
Na próxima aula nós vamos continuar. No próximo vídeo nós vamos continuar esse estudo. Para fechar hoje, então, nós temos em mente o quê? Que se regionaliza para se dominar, para haver controle, para haver uma efetividade no controle daquele lugar. Então, o território ele não nasce já dividido em regiões. São as políticas, né? São as ações da política com o passar dos anos que vão dividindo, modificando, dividindo esses territórios em regiões. Tudo bem? Então, nós temos 5 grandes regiões no Brasil: Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Ok? Eu espero que vocês estejam acessando o Google Sala de Aula, realizando as atividades propostas pelo Google Sala de Aula e marcando como concluídas. Por quê? Agora, a partir desse mês, as aulas estão valendo como dia letivo as atividades. Então é importante que vocês estejam acompanhando. Tudo bem? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação, tá? E fiquem em casa. Tchau!